Para a gente começar o nosso papo de hoje, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as crenças que limitam a sua vida financeira. Muito importante, se você hoje tem uma vida financeira talvez aquém do que você gostaria, aquém, presta atenção, da sua capacidade, porque o que mais nós temos são pessoas cheias de talentos, com muito conhecimento, mas que elas não conseguem transformar isso em dinheiro. E a gente vai entender por quê. Você vai entender por quê. Então fica aqui comigo. Mas antes da gente falar dessas crenças que limitam a sua vida financeira, vamos falar da reflexão do dia. Veja se essa reflexão aqui faz sentido para você. Às vezes, nós precisamos abandonar a vida que havíamos planejado, porque já não somos mais a pessoa que fez aqueles planos. É muito importante essa reflexão, por quê? Porque você pode mudar o caminho, a trajetória que você decidiu lá atrás. A vida, ela não precisa ser um script fechado. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, às vezes, aquela pessoa que fez um determinado plano, que fez, teve uma ideia, ela se transforma no meio do caminho. Você se transforma no meio desse caminho. E aí, claro, você já não é mais a mesma pessoa. Então aquilo que você pensou já não faz sentido para quem você é hoje. E a gente às vezes fica presa, a gente fica prisioneira, porque a gente acha que, por exemplo, a gente está fugindo de alguma coisa. E aí você talvez pergunte o seguinte, mas Ogata, isso não é procrastinação? Não, não é procrastinação. Isso você só consegue fazer se você se autoconhece muito bem. Por quê? Quando você se conhece muito bem, você sabe que determinadas escolhas que você fez no passado já não servem para quem você quer ser. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, às vezes você tem que abandonar sim uma ideia. Isso também é diferente de você simplesmente desistir. Você tem que sempre, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Quando eu me autoconheço, eu sei o que realmente é bom para mim, o que faz sentido, o que está de acordo com as minhas próprias regras. Beleza? Era sobre essa reflexão que eu queria trazer aqui para você, antes da gente começar a falar das crenças que limitam a sua vida financeira. Deixa eu dar um bom dia aqui para Sandrinha, bom dia Sandrinha, a Dilza.Silva também, a Luciana Fonseca, a Beth Vera Cruz, bom dia Vera, Rosiane também por aqui, a Marcela, oi Marcela, seja bem-vinda, muito bom. Pega papel e caneta, porque a gente vai começar a falar sobre as crenças que limitam a sua vida financeira. Crenças que provavelmente estão deixando a sua vida financeira muito ruim. E aqui a gente precisa ser muito realista. Quando você tem uma vida financeira ruim, instável, isso, claro, que suga toda a sua energia, tira todo o seu foco. Então é uma área da sua vida que ela precisa ser cuidada sim. As pessoas acham que para você simplesmente prosperar ou para você sair de uma crise financeira, basta conhecimentos técnicos. Então você compra o curso de finanças, o curso do guru rico, o tempo todo você está buscando essas soluções. Esse conhecimento é importante? Claro que é, mas ele não basta. Ele sozinho não adianta de nada para você. Somente esse conhecimento técnico não fará com que você realmente tenha uma mudança na sua vida financeira. Por quê? Eu quero que você escreva aqui nos comentários, porque quando você escreve, você fixa melhor o conhecimento. Crenças. Escreva aqui, crenças. Nós agimos de acordo com o que nós acreditamos, de acordo com as nossas crenças. O seu comportamento sempre vai atender o que você acredita. Por exemplo, se você acredita que estar aqui agora, nessa live, comigo, é importante para o seu crescimento e seu desenvolvimento, você vai continuar até o final. Mas, se você acha que não é tão importante assim, provavelmente você vai sair daqui a pouquinho. Você vai entrar, vai dar um bom dia e vai embora. Então entenda que o seu comportamento, ele atende o que você acredita. E existem duas crenças que separam a vida financeira de cada pessoa. A primeira é a escassez e a segunda é a abundância.
A crença de escassez e a crença de abundância. A crença de escassez é onde tudo é difícil, onde tudo falta, onde você sempre está preocupada com o dia seguinte. Muitas pessoas trabalham apenas para pagar contas. Elas não conseguem ter um planejamento, elas não conseguem ter um plano grande pela frente. Elas estão apenas apagando incêndio. Alguém aqui se identifica com isso? Coloca eu aqui se você se sentir à vontade para compartilhar isso. Isso é uma realidade muito comum na nossa sociedade. E no Brasil, principalmente. O Brasil é um país, presta atenção no que eu vou te falar, é um país que, por toda a sua constituição histórica, é um país de escassez. E é incrível isso, nós temos uma abundância de natureza, de recursos naturais, mas nós somos um país de escassez, de mentalidade de escassez. Quer ver? Eu vou te mostrar isso. Primeiro, vamos pegar de 100 e poucos anos para cá, depois do final, né, da libertação dos escravos negros, né, libertação entre aspas, né, daquela farsa que foi a libertação dos escravos. Os imigrantes são convidados para vir para cá. Só que os imigrantes que vieram da Itália, da Alemanha, da Europa, do Japão, enfim, todos eles, presta muita atenção porque isso tem a ver com a sua ancestralidade. Todos eles não vieram para o Brasil, como muita gente hoje faz, e fala o seguinte: eu vou passar um ano sabático no Brasil. Deixa eu ver aqui, eu tô muito cansado aqui dessa vida na Europa e eu vou passar um ano sabático, mochilão nas costas pelo Brasil. Não foi assim. Faz sentido isso para você? Esses nossos ancestrais vieram fugidos de guerra, da fome, dos problemas que eles viviam lá. Ou seja, eles já vieram para cá com essa mentalidade de escassez. Ou seja, a sua ancestralidade tem muito de escassez. Então, quando você olha para a tua vida financeira, você precisa entender presta atenção aqui nessa pergunta, qual é a sua mentalidade para dinheiro. Porque essa sua mentalidade para dinheiro, ela está relacionada à sua ancestralidade. Quem foram as pessoas que vieram antes de você e como elas lidaram com o dinheiro? Muitas pessoas, e aqui eu vou falar da minha própria família por parte de mãe, porque eu já soube dessa história, famílias muito ricas que em algum momento prosperaram, né? Vieram da Europa, prosperaram, só que aí o que aconteceu? Quebraram. Elas não conseguiram manter essa riqueza. Escreva aqui, riqueza. Porque riqueza é muito mais do que dinheiro. Riqueza é muito mais do que dinheiro. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Então, qual é a tua mentalidade de dinheiro hoje? É de escassez ou de abundância? O que é a mentalidade de abundância? É aquela mentalidade que você está construindo no longo prazo. É aquela mentalidade que faz você não gastar o seu dinheiro com algo que você não precisa. Presta atenção no que eu vou te falar. A nossa mentalidade, ela é construída a partir das nossas experiências, a partir do ambiente em que nós vivemos. Agora, coloca aqui para mim, o seu ambiente na infância, dentro da sua família, como é que você identifica? Era um ambiente mais de escassez, onde tudo era difícil, onde o dinheiro, entre aspas, era sujo, onde havia muita reclamação sobre dinheiro, brigas sobre dinheiro, ou um ambiente de abundância, onde a cada ano, a cada momento, a sua família crescia, e aí você olha hoje e você percebe que a sua família, ela tem riqueza. Tudo bem? A Andréia, escassez. Obrigado, Andréia. Coloca aqui. Como é que você identifica a tua família? A influência do ambiente na sua mentalidade de dinheiro, ela é muito grande. Muito, muito grande. A Dilza, escassez. Coloca aqui. Qual é a mentalidade que você identifica da sua família? Coloca aqui para mim.
E essa mentalidade é o conjunto do quê? Dos aprendizados, das crenças, de tudo que você ouviu. Então a sua mentalidade hoje sobre dinheiro tem muito a ver com o que você viveu na sua família, com o que você viveu na sua vida. Por exemplo, na minha casa existia, a gente nunca foi pobre, classe média, né? Mas meus pais sempre se esforçaram muito para dar o que eles acreditavam que era o melhor, tanto para mim quanto para minha irmã. Só que existia um conflito ali muito grande. O meu pai extremamente poupador, para não dizer até sovina em alguns momentos, exageradamente. E do outro lado, a minha mãe um pouco mais gastadora. A minha mãe mudou muito de lá para cá, isso eu tenho que admitir. Mas minha mãe era muito gastadora. E existia muito conflito sobre dinheiro na minha casa. E isso, claro, que impactou na minha construção sobre o que era o dinheiro para mim. E aqui eu quero que você coloque para mim, coloca aqui nos comentários se você puder, ou reflita, o que é dinheiro para você? Coloca aqui para mim o que significa e coloca o que primeiro vier à sua mente. O que é dinheiro para você? Para mim, por muito tempo, dinheiro significava dor, significava briga. E o que isso refletia na minha vida? Eu precisava me livrar de dinheiro. Eu não podia ficar com dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro traria o quê? Briga para mim, traria conflito. Porque eu vivi isso muito na minha casa, na minha infância. Brigas sobre dinheiro. Gastou demais, tá poupando demais, a gente não pode fazer nada, tudo difícil. Então, esse significado que você dá sobre dinheiro hoje reflete na sua conta bancária, reflete nos seus resultados financeiros. Está fazendo sentido isso para você? E como eu disse, esse embate que existia na minha casa, ele fez com que eu não tivesse uma boa referência, uma referência positiva sobre dinheiro. Por quê? Porque era conflito o tempo todo. Então, eu nunca tive dificuldade, e aí eu olho, por exemplo, para toda a minha vida profissional, desde o jornalismo. No jornalismo, eu sempre tive ótimos salários, eu sempre conquistei cargos, eu cresci muito na profissão. Depois eu tive uma agência que também foi extremamente lucrativa. Só que era um jogo de criar dinheiro, e eu tenho essa capacidade de criar dinheiro, e ao mesmo tempo de perder dinheiro. E como que eu perdia dinheiro? Gastando, comprando coisas que eu não precisava, fazendo péssimos investimentos, e eu não tinha, claro, o conhecimento técnico que eu falei para você que é tão importante, que você tem que buscar ter esse conhecimento técnico, é fundamental. Mas, se você não cuidar disso daqui, você não vai prosperar. Sabe por quê? Porque o saldo da sua conta bancária reflete a sua mentalidade e o seu estado emocional. Ou seja, não adianta nada apenas um conhecimento técnico se você não mudar a sua mentalidade e se você não cuidar do seu emocional. Como assim, ô gata? Como assim cuidar do meu emocional? O que o meu emocional tem a ver com dinheiro? Porque existe muitas vezes uma criança dentro de você que por alguma razão não foi atendida. Uma criança que talvez passou escassez, passou dificuldades. E é ela que decide na hora que você gasta como adulta, além do que você gastaria, do que você poderia. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Tânia, tenho muito que aprender. Todos nós, viu, Tânia? Todos nós. Todos nós. E é esse cuidado que vai fazer, por exemplo, você prosperar no teu negócio. É isso que vai fazer você prosperar e manter esse dinheiro. Porque todos nós aqui, presta atenção, todos nós temos uma capacidade de criar dinheiro. E daqui a pouco a gente vai falar da diferença entre criar dinheiro e ganhar dinheiro. Existe uma diferença. Você vai entender isso muito bem. Agora, quando a gente não muda
essa mentalidade, quando a gente deixa que essas crenças que limitam a nossa vida financeira, elas decidirem pela gente, gera frustração. Gera uma incapacidade. É aquela sensação de você trabalhar, você se esforçar, você se dedicar e você não conseguir o resultado que você gostaria. Você se esgota, trabalha a semana inteira, se dedica e no final a sua conta está negativa. Faz sentido isso para você? Então a sua conta bancária hoje, ela reflete apenas o seu estado emocional e a sua mentalidade sobre dinheiro. Enquanto você não mudar isso, você vai continuar perdendo dinheiro, você vai continuar estagnada. E isso gera muita frustração, isso gera uma autoestima baixa, e aí você vai se conformando, achando que tudo bem se eu tiver uma vida financeira medíocre. Não, você não pode mais aceitar, com o potencial que existe aí dentro de você, porque eu sei que existe um potencial gigante dentro de você, só que você não está conseguindo prosperar. Por quê? Porque a sua mentalidade sobre dinheiro, ela está totalmente arraigada nessas crenças, no que você ouviu na tua infância. Então você precisa mudar isso. Eu comecei a transformar o que significava prosperidade para mim através do autoconhecimento, através da hipnoterapia, porque aí eu fui dando novos significados. Eu não precisava mais me livrar do dinheiro. Porque sabe quem se livrava do dinheiro? Era a minha criança ferida. Era a minha criança ferida. O que acontecia? O que aconteceu lá atrás na minha vida? Eu, quando nasci, eu sempre fui muito magrinho, apesar que eu engordei, né? Uma época muito, eu me descuidei. E eu era muito magrinho quando criança. E eu tinha os dentes tortos, e eu me achava muito feio, minha autoestima era muito baixa, muito baixa. E eu vivia num meio, dentro da minha escola, onde existiam crianças com famílias com mais dinheiro do que a minha família. Então, para eles, o acesso a brinquedos, a tênis, roupas, era muito mais fácil do que o acesso que eu tinha. Os meus pais, como eu falei, se esforçavam, se dedicavam, mas numa velocidade diferente desses meus amigos. E claro que isso me impactava. O que aconteceu quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro? A criança começou a comprar tudo que ela não podia, né? Tudo que ela queria, tudo que ela não pôde lá atrás, a criança começou a comprar. Desesperadamente. Desesperadamente. Então, no meu início de vida adulta, eu dei cheque sem fundo, eu estourei conta, estourei cartão, fiz muita bobagem mesmo. O que eu ganhava, eu gastava em dobro. Então, assim, era uma conta que nunca fechava, obviamente, nunca fechava. E aqui eu quero que você guarde uma frase. E eu quero que você escreva essa frase aqui para você entender isso que eu estou te falando. Crianças compram o que elas querem. Adultos compram o que precisam. Faz sentido? Crianças compram o que querem. Adultos compram o que precisam. Então, quando você é adulta verdadeiramente, quando é o adulto que está decidindo por uma compra ou não, ele vai decidir pela necessidade. Puxa, eu preciso comprar essa caneca agora porque eu não tenho uma caneca e eu gosto de tomar o meu chá, o meu café pela manhã. Então eu preciso dessa caneca. Agora, a criança, ela compra porque ela quer. Ela quer ter o prazer, muitas vezes, só de abrir o presente, né? De abrir lá a roupa. Quantas roupas, por exemplo, você já não comprou e que você, sei lá, usou uma vez, quiçá se você usou alguma vez essa roupa? Tá entendendo? Claro que a gente é bombardeada pela propaganda consumista que existe. O tempo todo querem que a gente consuma. Então os desejos são despertados. Só que aí
Se eu não tenho, e agora eu quero que você escreva aqui também, blindagem emocional, se eu não tenho o controle das minhas emoções, o que vai acontecer? É a criança que vai comprar. E aí quando você compra algo que você não precisa, você está gastando a mais do que você poderia. Você está gastando talvez um dinheiro que você poderia investir, sei lá, no seu negócio. Que você poderia comprar um equipamento que você precisa para melhorar o seu negócio, para você investir em propaganda. Mas não, você se rende aos prazeres de curto prazo. Então a gente precisa entender essas crenças, essa nossa história com dinheiro. E essa história com dinheiro, presta atenção, não começou na sua vida adulta. Não começou do momento que você começou a ganhar dinheiro. Essa sua história com dinheiro, ela vem antes de você. Muito provavelmente vem com a sua ancestralidade. Por quê? Porque para os seus ancestrais, a questão do dinheiro foi muito difícil. Se você tem aí parentes que vieram de outras nacionalidades, né, que vieram fugidos da guerra. Imagina, você fugida de uma guerra. É escassez pura, você está só sobrevivendo. Você larga, por exemplo, as suas roupas, você larga a sua casa para trás para sobreviver no meio de uma guerra. Você não está escolhendo o que você vai levar. Você vai levar o que dá, se é que vai dar alguma coisa. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se você está entendendo isso, se isso está fazendo sentido para você. Você precisa entender quem foram as suas referências sobre dinheiro na tua vida para entender essas crenças. Quem mais te influenciou? A sua mãe? O seu pai? Um avô? Quais foram as crenças que foram instaladas aí na sua mente subconsciente e que estão ditando? E mais, você tem que fazer as pazes com a sua história, porque senão é a criança. Guarda isso que eu te falei. Adultos compram o que precisam. Crianças compram o que querem. Ah, eu quero isso, eu quero. E aí a criança vai lá e compra na pele do adulto que você é. Crianças compram o que elas querem, adultos compram o que precisa. E isso, quando você entende isso para valer, o teu jogo financeiro muda. Porque você começa a entender que existem coisas que realmente você não precisa. Que você não precisa. Isso significa, oh gata, viver na escassez? Não. É você viver com o mesmo conforto, mas você utilizando muito mais um produto que você comprou por muito mais tempo do que você, por exemplo, ter 50 pares de sapato e não ter usado metade deles uma única vez. Não faz nenhum sentido. Por isso que você precisa prestar atenção. Quem é que está gastando a mais o dinheiro que você tem? É você adulta ou é a criança que compra o que ela quer? Porque adultos compram apenas o que elas precisam. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aqui existe uma diferença, presta atenção também para você entender. E essa conversa eu sei que é incômoda, porque mexe aí com a tua criança. Uma diferença entre criar e ganhar. Entre criar dinheiro e ganhar dinheiro. A nossa mentalidade, a mentalidade que existe no mundo, é a mentalidade de ganhar dinheiro. E essa é uma mentalidade que não te dá liberdade. Escreva aqui, liberdade. Não te dá liberdade. Por quê? Ganhar dinheiro significa que eu dependo de outra pessoa para ter o meu dinheiro. Ou seja, eu troco as minhas horas de vida, por exemplo, eu troco 8 horas de vida, exerço uma função e no final daquele mês, depois de acumular alguns dias, eu recebo o meu dinheiro, eu ganho um dinheiro. Ou seja, ganhar dinheiro não te dá liberdade, te joga sempre numa zona de insegurança. Faz sentido isso para você? Isso é ganhar. Isso tem a ver com o nosso condicionamento de dependência. Nós temos esse condicionamento de dependência desde que nascemos. Nós nascemos frágeis, nós nascemos precisando de cuidados e essa dependência ela já é um condicionamento
costumeiro para você. Então, ganhar dinheiro é uma mentalidade que já está intrínseca dentro de você. E aí a gente junta o medo de não sobreviver, que aí é a sua mente, que sempre quer garantir a sua sobrevivência, ela faz isso para te manter onde você está. E aí o que acontece? Ela quer, mais do que nunca, que você encontre um caminho de segurança. E um caminho de segurança é um emprego que vai fazer você ganhar dinheiro. Ou seja, você troca os seus melhores anos de vida por um dinheiro. Ok, faz sentido? Faz sentido até um determinado momento. Por quê? Porque talvez você, quando começa a se desenvolver, você vai entender que ganhar dinheiro não te traz liberdade, te traz insegurança. E conforme os anos vão passando, isso vai ficando ainda mais latente. Por quê? Quando você é jovem, o sistema, ele vai usar você da melhor maneira. E você é jovem, você tem energia para isso. Agora, quando você, presta atenção, quando você vai ficando mais velha, o mercado vai entendendo, o sistema vai entendendo que você vai ficando caro. E aí qual é a lógica? Vai te substituir por alguém mais novo. Alguém já viveu isso? Escreva aqui eu para eu saber se você já viveu isso. Então ganhar dinheiro te coloca numa zona de insegurança. Agora, criar dinheiro não. Ô gata, como assim criar dinheiro? Eu vou ter que falsificar dinheiro? Não, você não vai falsificar dinheiro não. Criar dinheiro tem a ver com algo que você controla. Algo que está no seu controle verdadeiramente. Criar dinheiro, bom dia mãe, seja bem-vinda. Criar dinheiro tem a ver com você usar o teu conhecimento, os teus talentos. A Janete já viveu isso. Quantas pessoas já não viveram isso? De serem substituídas por pessoas mais novas e mais baratas. Porque existem pessoas novas, sem experiência, que vão, por exemplo, se sujeitar a ganhar menos do que você e trabalhar com a mesma energia, talvez não com a mesma competência, mas elas vão se sujeitar a isso. Criar dinheiro te dá liberdade. Criar dinheiro, obrigado Joana, para você também, muita paz para você, viu? Criar dinheiro tem a ver com algo que você pode controlar. Ó, Dilza, eu vivo isso, estou desempregado, tenho 59 anos. Você precisa, Dilza, criar dinheiro. E criar dinheiro com o conhecimento que você tem. O gato, eu não tenho nenhum conhecimento. Impossível que você não tenha nenhum conhecimento. Impossível. Impossível. Todos nós temos algum conhecimento. E a gente precisa, claro, de um plano. A gente precisa de um plano para começar o quê? A tornar isso uma realidade. Mas é totalmente possível você criar dinheiro. E quando você tem esse controle de criar o dinheiro, você vai se conectar aos teus talentos, a sua, escreva aqui, habilidade única. Todos nós temos uma habilidade única, uma habilidade que é a base de vários talentos que nós temos ao longo da vida. Vários talentos. Então, essa habilidade única, quando você se conecta a ela verdadeiramente, você pode criar dinheiro a partir dela. O problema é, presta atenção, você está condicionada à dependência, você está imersa nas crenças que limitam a sua vida financeira, ou seja, você não se conhece, você não sabe qual é a tua habilidade única. Alguém aqui sabe qual é a sua habilidade única? Escreva aqui se você sabe. Porque aí é um caminho. E essa habilidade única tem algo a ver com algo que você faz bem. Bem, que você faça bem. Que você faça sem resistência. Que você faz de uma maneira leve, fluida. Sabe aquela coisa de que você faz e você nem vê o tempo passar? Por exemplo, o que eu faço aqui diariamente é como se eu não visse o tempo passar. Eu adoro fazer isso. Eu adoro me comunicar com você. Isso tem a ver com a minha habilidade única. Tem a ver com o que eu gosto de fazer. Então entenda que criar dinheiro tem a ver com você descobrir o que realmente te traz alegria na hora de executar
uma tarefa, uma profissão. Olha só, Adelaide, ajudar pessoas. Ótimo, essa é a habilidade, provavelmente deve ser a habilidade única da Adelaide, ajudar pessoas. Quantas pessoas não precisam da ajuda da Adelaide? Quantas pessoas? Milhares, para não dizer milhões de pessoas. Essa é uma maneira da Adelaide criar dinheiro. E quando eu crio dinheiro, eu controlo. Quando eu controlo, a insegurança ela vai ficando de lado. O problema é que quando eu não tenho esse controle, eu entro na zona de insegurança. Eu entro na zona do medo. Eu entro naquela zona de não crescer, de não prosperar. E aqui, presta atenção, você merece a prosperidade. Escreva aqui, eu mereço a prosperidade. Escreva, eu mereço a prosperidade. Esse é um recado que você vai dar para sua mente subconsciente. Eu mereço a prosperidade, você merece. O problema é que você ainda, provavelmente, você não se conectou com o seu potencial. Você não está usando todo o seu potencial. Você está imersa nessas crenças que limitam a sua vida financeira. Você está imersa em crenças que fazem você não acreditar que é possível, que você se acha velha, que você acha que não tem outra saída e que você tem que ficar mendigando um emprego. Quantas pessoas que não passam a vida mendigando um emprego? E não tem nada de errado nisso, presta atenção no que eu vou te falar. Mas elas fazem isso por quê? Porque elas não enxergam o seu verdadeiro potencial. Todos nós temos um verdadeiro potencial. Todos nós temos. A gente precisa trabalhar para descobrir isso, para encontrar isso. Você precisa de ajuda. Por isso que eu sempre falo, o papel de um mentor é fundamental. De uma mentora. Porque é alguém que vai te direcionar. E você pode fazer isso. Você pode ter um mentor, uma mentora se você quiser. Só que você precisa decidir por isso. Você precisa decidir por isso. Porque senão, o que vai continuar acontecendo? Frustração na sua vida. Você precisa se conectar ao seu potencial para você criar dinheiro. E quando você cria dinheiro, a tua vida financeira muda, óbvio. Por quê? Você vai poder fazer mais, com mais intensidade, com mais alegria, e você vai ter isso daqui, ó. Você vai aumentar a sua potência de agir. Escreva aqui, potência de agir. Ô Denise Gomes, obrigado, gratidão, que bom que você está aqui. Você usa a sua potência de agir. E o que é a potência de agir? Esse é um termo criado por um filósofo holandês do século, acho que 16, Baruch Spinoza. E o que o Spinoza queria dizer com potência de agir? Todos nós temos essa potência de agir. Quer ver? Quando você acordou hoje, muito provavelmente você acordou, como todos os dias você acorda, de uma maneira mais lenta. Faz sentido isso para você? Você vai acordando, aí você vai lavar o rosto, você vai tomar uma água, sei lá, você vai meditar, vai fazer sua rotina de entrada, né? Aí você vai chegar aqui, tagarela que nem eu tô agora. Eu acordei hoje 4h30 da manhã, então já tô a minha potência de agir já está no máximo já, né? Ainda tem muita coisa para acontecer no dia de hoje, mas essa potência de agir ela vai crescendo de acordo com o que você vai realizando ao longo do dia. A potência de agir é como o motor de um carro. Para esse carro andar, você precisa do motor. Faz sentido? Só que existe algo a mais que é importante para esse motor funcionar, para essa potência de agir funcionar. Você precisa de um combustível. E esse combustível, eu quero que você escreva aqui, tem um nome. Se chama alegria. Você tem que ter alegria no que você faz. É impossível você ter potência de agir e você agir da melhor maneira que você pode se você acorda e você fala o seguinte: nossa,
eu vou viver mais um dia terrível, mais um dia de brigas, mais um dia de desconforto, mais um dia fazendo algo que eu detesto. Você acha que você vai ter potência de agir? Você vai fazer da melhor maneira possível? Você acha que você vai fazer isso? Não, você não vai fazer isso. É impossível que alguém que esteja doente possa ter uma alta performance. Alguém que não tem alegria não vai performar da melhor maneira possível. Ou seja, quando você performa de uma maneira menor do que a sua capacidade, o teu resultado é proporcional. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, se você não encontrar alegria no que você faz, vai ser muito mais difícil. Doce feito beijo. Alegria é algo que não sinto há muito tempo. Então, procura ajuda. Procura ajuda. Você precisa de coragem nesse momento, talvez para transformar a sua vida. Todos nós podemos encontrar essa alegria. Por exemplo, como eu falei, eu acordo todo dia às 4h30. Eu estou aqui com você, por quê? Porque eu tenho alegria no que eu faço. Depois, hoje eu tenho hipnoterapia, tenho mentoria para dar, o dia vai ser longo, mas eu não estou sofrendo com isso. Porque eu adoro o que eu faço. Eu tenho alegria. Então a minha potência de agir em tudo o que eu faço, ela está sempre alta. Está fazendo sentido isso para você? É a alegria, presta atenção, que cria o dinheiro na sua vida. É a alegria. Ou seja, você vai ter alegria quando você se conecta a algo que você gosta realmente de fazer, que está conectado com a tua habilidade única. Não adianta você ficar no sofrimento. Uma vida no sofrimento tira a sua energia, tira a sua alegria e tira a sua potência de agir. Ou seja, o teu resultado vai ser medíocre. A tua vida financeira vai ser medíocre. E aí quando tem muita dor, o que acontece? A tua mente tira você da dor e te joga para um prazer. E aí um prazer de curto prazo como comprar. Gastar mais do que você pode. Guarda essa frase que eu falei aqui para você. Crianças compram o que elas querem. Adultos compram o que precisam. Quem é que está afundando a sua vida financeira? A criança ou o adulto que existe aí dentro de você? Faz sentido? Então você precisa olhar para a sua história. Você precisa entender por que você talvez compre de uma maneira desenfreada, gaste mais do que você ganha, o que você pode. Qual é a razão disso? Qual é a razão emocional? Não adianta apenas ter o conhecimento técnico. O conhecimento técnico vai te ajudar, sim. Mas, se você não cuidar dessa parte emocional, você vai continuar sem prosperidade. Você vai continuar com os resultados que te trazem frustração. Por isso, mais do que nunca, você precisa fazer isso daqui, ó. Faça as pazes com a sua história. Você precisa cuidar dessa criança que está ali se sentindo mal. Como eu já te falei, eu fui por muito tempo da minha vida um cara extremamente gastador. Por quê? Porque eu tinha autoestima muito baixa. Então era a maneira de eu equilibrar o jogo. Eu achava que comprando um tênis da moda, eu poderia ficar mais bonito, me sentir melhor. E eu era um comprador feroz. Hoje, eu compro na necessidade, quando eu realmente preciso. E aqui não é você viver, volto a dizer, na escassez, você viver com roupas rasgadas, não é nada disso. Você vai comprar de acordo com a sua necessidade. E às vezes a necessidade é eu quero ficar bonita, pode ser, mas isso não é de uma maneira compulsiva. Faz sentido isso? Coloca aqui para mim se isso fez sentido para você. E eu quero te convidar, presta atenção aqui, ó. Eu quero te convidar para uma aula gratuita que eu vou te dar. Deixa eu só parar de compartilhar aqui os comentários rapidamente. Espera aí. Aqui. O plano da coragem
essa aula gratuita, vai ser uma palestra, na verdade, que eu vou te dar no dia 21 de julho, quinta-feira, às 21 horas, tá bom? O Plano da Coragem para você que precisa, por exemplo, mudar a sua vida financeira, para você que precisa sair dessa frustração e desse ciclo do sofrimento. 21 de julho, quinta-feira, às 21 horas. Só que você precisa se inscrever, porque essa aula não será aqui no Instagram. Então, ó, bit.ly, printa essa tela para você não esquecer, bit.ly/o Plano da Coragem. É sobre isso que a gente vai falar no dia 21 de julho, quinta-feira. Essa aula é gratuita, online, e eu garanto para você que vai ser muito importante. Por quê? Porque no final dela eu vou abrir com uma condição especialíssima as inscrições para a turma 10 do programa Blindagem Emocional, tá bom? Então, venha para o Plano da Coragem, bit.ly/o Plano da Coragem, para você poder, deixa eu colocar aqui, ó, nos comentários, e não tá indo, bit.ly/o Plano da Coragem, essa aula online e gratuita, tá bom? Se inscreva, por quê? Porque você vai receber ao longo desse processo algumas coisas antes da aula, que serão extremamente valiosas para você, tá bom? Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado com essa aula de hoje, com essa live de hoje, desse conteúdo. A gente começou um pouco mais cedo, porque eu tenho um compromisso agora. Agradeço você que está por aqui. A gravação vai ficar aqui por 24 horas, então você pode assistir. Matheus, faz muito sentido. Legal, Matheus. Que bom, que bom. Matheus, isso que eu falei agora tem a ver com a nossa conversa de ontem. A alegria no que você faz é muito importante. Talvez, eu não vou obviamente revelar o que você me falou, mas aquilo que você me contou que aconteceu é apenas uma gota num copo de água que já estava cheio. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Oi, Tatiana. Tatiana, que falou Diana Formiga, e marquei uma sessão gratuita, mas infelizmente não vou poder pagar, pois infelizmente não tenho nem para comprar material. Tatiana, me manda mensagem, tá bom? Faz muito sentido, perdi o começo. Tudo bem, a live tá gravada. Hoje eu comecei um pouquinho mais cedo, tá bom? Comecei um pouquinho mais cedo, porque aqui a Adelaide, história dos ancestrais, isso. Isso é muito importante para você observar. A sua ancestralidade. As pessoas que vieram antes de você, como foi a vida delas, né? Na minha ancestralidade, por exemplo, a família do meu pai, de japoneses, vieram, né, depois das guerras, né, no meio das guerras. É o que eu falei, as pessoas não vieram dos seus lugares, elas não saíram dos seus países natais porque elas queriam curtir um ano sabático, né? Elas vieram porque elas estavam fugindo de uma dor. Tudo bem? Mara, você não está atrasada não, eu que estou adiantado. Vai ficar gravado, eu comecei um pouquinho antes hoje porque eu tenho um compromisso agora, tá bom? E deixa eu dar aqui uma dica de livro para você, ó. Ótimo livro, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. A Psicologia Financeira é um livro bem legal, que tem a ver com o que a gente falou aqui de mentalidade, dessas crenças que são arraigadas, tá bom? Ótimo livro para você ler e aprender mais sobre isso que a gente falou. Obrigado, Soraya, que bom. Amanhã, claro, live da Blindagem Emocional, no seu horário normal. 8 horas da manhã eu estarei com você, tá bom? Grande abraço, tchau!